Olá, eu sou Maria Geni e, em parceria com Leise Greco e Erotilde Pereira Leite, estamos trabalhando com formação de professores, uma abordagem inovadora para o ensino de ciência e promoção da alfabetização científica. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da 11ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Porto, Portugal. Então, estamos trabalhando conforme o nosso dia a dia. Nós somos professoras e trabalhamos com a formação de professores e eu trabalho também com a alfabetização científica, que é o tema de doutorado que eu estou desenvolvendo. Então, inicialmente, esse artigo ele foca a importância da formação de professores, enfatizando abordagens inovadoras para o ensino de ciência e a promoção da alfabetização científica, que esse é um tema de relevância e pouco conhecido no dia a dia. Baseando-se em estudos anteriores realizados que explora a interconexão entre a formação de professores, o ensino de ciência e a alfabetização científica. Então, o que a gente observa no dia a dia? É que a alfabetização científica, ela existe nos documentos oficiais, mas a efetivação dela na sala de aula é pouco visível no contexto da educação pública no Brasil. Então, quando fala em inovação, ela reside não apenas nas técnicas, mas na maneira de como são aplicadas pelos professores. Então, existem várias ferramentas digitais, ferramentas que vêm apoiar o professor. Mas será se esse professor está preparado para trabalhar com essas novas técnicas, com essas novas ferramentas? É claro que ela, com certeza, irá facilitar o trabalho e o aprendizado da criança. Mas no dia a dia, como é esse trabalho em sala de aula? Então, o ensino, ele está no centro. Mas para que ocorra o ensino, ele é preciso o quê? A formação de professor. Então, a formação dos professores, tanto inicial como continuada, ela se faz necessária para que desenvolva um bom trabalho em sala de aula, consequentemente, o aprendizado das crianças, e eles vão sair o quê? Alfabetizado. Quando fala em alfabetização, não é somente uma decodificação dos. É uma decodificação de código. A alfabetização ela é muito além do aprender, decodificar os códigos e ler e escrever. A alfabetização ela está ligada à alfabetização funcional, à alfabetização científica. Ela vai além da alfabetização normal. Por isso que quando a gente fala sobre alfabetização funcional e que temos milhares de seres humanos na sociedade brasileira e fora dela que são analfabetos funcionais, ele está relacionado com o quê? Com somente a decodificação. E isso o Paulo Freire ele trabalha muito bem a questão do aprender a ler e a escrever além das letras e dos números, dos códigos. Então, a criança ela tem que ser capaz de ler e se colocar dentro daquele contexto, de ler e compreender o que está lendo. Ele tem que ser capaz de contar a sua própria história. Então, quando a criança ela se vê dentro de um contexto, quando ela é capaz de resolver problemas do dia a dia, aí sim a gente pode dizer que ele está alfabetizado.
E quando fala na alfabetização científica, ela é introduzida na sala de aula através do ensino de ciência. A Cicerón e a Carvalho, eles falam o quê? O trabalho através da investigação. A aula, ela tem que desenvolver na criança aquele intuito de buscar, de descobrir, de pesquisar. Então, o trabalho por investigação é um dos principais pontos para desenvolver o ensino de ciência e alfabetização científica. O aporte teórico, ele está baseado em quê? Ele está fundamentado em Lorenzetti, Zogoff, Cicerón, Carvalho, Nova e Paulo Freire, que ele vem de encontro com essa alfabetização além da decodificação dos códigos. Então, quando fala em preparar a criança para o mundo atual, é desenvolver na criança essa capacidade, essa reflexão, essa ação, tornando ele agente ativo da sua própria aprendizagem. Então, eles têm que o quê? Desenvolver as suas capacidades e ser capaz de intervir no seu dia a dia. Então, essa é a visão da alfabetização que pretendemos trabalhar com as crianças em sala de aula. Então, a Cicerón e Carvalho, ela destaca a necessidade da escola proporcionar aos alunos a compreensão das ciências, suas tecnologias e a relação com a sociedade, preparando-o para o mundo atual. Eles defendem o ensino de ciência que vai além da noção e conceito científico, permitindo que os alunos façam ciência. O que é fazer ciência? Quando fala em cientista, as pessoas já pensam no quê? Em alguém dentro de um laboratório com um jaleco branco? Não é isso. Nós fazemos ciências no dia a dia, mesmo sem perceber. Então, o despertar do senso investigativo nas crianças é o primeiro passo para tornar um ambiente que produz ciência. Porque a criança, ela já por si só, ela é um cientista nato, mas o professor ele tem que ter sensibilidade para quê? Ativar esse senso de investigação nas crianças, continuar, né? Essa é a realidade. Então, o que acontece com a formação dos professores? Então, existe um grande desafio na formação dos professores de ciência, porque quem pega a sala de aula no ensino fundamental inicial são os pedagogos. Mas será se eles estão preparados para trabalhar com a questão da ciência? Porque nos anos iniciais, no ensino fundamental, eles se preocupam mais com ensinar a ler e escrever. Então, os professores eles se deparam com os desafios muito acirrados para que desenvolva dentro da sala de aula uma alfabetização que vai além do alfabetizar somente para decodificar código. Então, a importância do ensino de ciência para desenvolver a alfabetização científica é um dos desafios do professor de sala de aula. Então, o ensino de ciência deve permitir que o aluno tenha um papel ativo na construção do seu conhecimento, como eu já havia falado anteriormente. Então, o aluno, ele é o quê? Ele é um ser humano que tem que participar da construção do seu conhecimento. E a alfabetização científica, ela está citada nos PCNs, né? Nos documentos orientativos curriculares de Mato Grosso,
Mas será se ele está presente na sala de aula? Então, aí é a importância da formação dos professores inicialmente lá na faculdade e dando continuidade no seu dia a dia. Então, esse é um desafio? É. Por quê? Porque o professor, as instituições jogam em cima do professor toda uma responsabilidade que não é só do professor, vai além do professor, né? As propostas metodológicas, ela desperta a curiosidade e o senso investigativo. Também é usado o quê? O uso eficaz de recursos disponíveis aliado ao conhecimento da realidade escolar. Então, a gente traz o que o aluno conhece e, a partir daquele conhecimento, você vai transformar num conhecimento científico, que é a questão do ensino por investigação, a questão da flexibilidade do currículo, porque não é somente um currículo que é enfiado de cima para baixo. Esse currículo, o professor ele tem que ter o discernimento de fazer algumas escolhas, de não deixar engessar aquele conhecimento que ele tem que desenvolver em sala de aula. Ele tem que promover o diálogo em sala de aula com os alunos, ele tem que permitir que um problema que está entre os alunos chega na sala de aula e ele desenvolva esse problema com os alunos. Isso é dar oportunidade para que os alunos façam parte da construção do seu conhecimento e ele não se sinta fora daquele contexto. Ele tem que se sentir participativo. Ele tem que aquela educação, aquele conhecimento tem que ser significativo para o aluno. Por isso a importância do diálogo, da participação do aluno nesse contexto. E as abordagens inovadoras? Ela faz parte, sim, do dia a dia do professor. Mas será que esses professores estão preparados? Então, não adianta a abordagem inovadora se os professores não têm domínio dessas abordagens. Então, o mais importante é o professor usar das ferramentas que ele domina na construção do conhecimento do aluno. Isso é mais importante. E os professores, eles conseguiram desenvolver algumas ferramentas, algumas habilidades com a pandemia da Covid-19. Por quê? Porque eles tiveram que se reinventar e dar aula a longa distância. Eles tiveram que usar as suas próprias ferramentas para desenvolver uma aula atrativa e que atingisse os alunos, né? Então, como que eles fizeram naquele momento? Teve professor que teve que o quê? Correr atrás e procurar compreender o contexto para saber utilizar essas novas ferramentas. Ajudaram? Sim. Como eu falo, a pandemia ela teve seu lado bom, porque ela desenvolveu nos professores essa habilidade que antes ele não tinha, né? E isso que ficou. Como eu falo, hoje estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, estou participando de um evento na cidade de Porto, Portugal, coisa que eu não teria condições de fazer há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, essa é uma das partes boas que aconteceu com a pandemia. Aqui são algumas referências e eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar desse evento. Aqui estão os contatos e a minha gratidão com a participação desse evento. Muito obrigada.